Introdução 4. A Bíblia em um relance, de Gênesis a Apocalipse. Nesta lição, vamos dar uma olhada na Bíblia em um relance, de Gênesis a Apocalipse. Que tipo de mensagem é a Bíblia? O que Deus disse por meio da Bíblia? E o que Ele ainda está dizendo hoje? Muitos cristãos dizem que a Bíblia é difícil. Dizem, é muito difícil de ler, ou, mesmo que eu tente aprender, acabo esquecendo tudo. Então, no fim das contas, nem tentam ler. Também não tentam aprender. Não continuam tentando entender o que Deus está dizendo por meio da Bíblia. Vivem como crentes baseados no que ouviram em sermões, somado ao conhecimento bíblico que já possuem. Depois misturam isso com seus próprios pensamentos, suas próprias experiências e tradições. E acham que isso é suficiente. Isso não é uma questão de não saber ler. É uma questão de não querer conhecer a vontade de Deus, mesmo quando a Bíblia já está escrita na sua própria língua. Não colocam sua força, seu coração, nem seu esforço nisso. Não têm paciência. Não têm compromisso. Isso é o que chamamos de analfabetismo espiritual. De Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, a Bíblia fala sobre o Éden. O Éden era um modelo do reino de Deus. O Éden foi feito pela criação perfeita de Deus. Era um lugar sem pecado, mas onde o pecado ainda era possível. Mas o céu onde entraremos não tem pecado, e nem a possibilidade de pecar. O reino de Deus não começou na criação. Ele começou quando Deus eterno criou os céus, segundo sua boa vontade. A Bíblia é a história de como Deus chama seu povo e os conduz ao seu reino. Quando os seres humanos desobedeceram à palavra de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como Satanás havia dito, seus corpos continuaram vivos por um tempo. Mas, como Deus havia dito, seus espíritos morreram. E mais tarde, seus corpos também morreram. A vida dos humanos que se tornaram reis na terra, parte 1 Gênesis 4, 11. Agora começa a vida dos seres humanos pecadores que foram expulsos do jardim do Éden, que havia sido o reino de Deus. Já não é mais o Éden. Eles já não são mais o servo santo de Deus que viviam olhando apenas para ele. Agora, são pecadores diante de Deus, e no mundo vivem como se fossem reis, como se fossem deuses. Esses que se tornaram reis de si mesmos começam a viver uma vida centrada em si mesmos, e não mais centrada em Deus. Eles mostram medo, vergonha, desculpas, comparações, complexo de inferioridade, ira, assassinato, mentiras. Essa é a natureza da humanidade pecadora. Vemos isso claramente na vida das pessoas de Gênesis 4 a 11. Um modelo do povo de Deus: Abraão, Isaque, Jacó e José. A vida de Abraão, Isaque, Jacó e José nos mostra o processo de como o povo de Deus é chamado para fora de um mundo pecaminoso, a fim de viver como seu próprio povo. Por meio de Isaque, que se uniu a Abraão em obediência, vemos um retrato da cruz de Jesus Cristo. Por meio de Jacó, vemos a vida de alguém escolhido por Deus. Ele passa por muitos altos e baixos, mas no fim, vive como um verdadeiro filho de Deus. E por meio de José, que estava unido a Jacó, vemos a vida completa do Messias que haveria de vir, Jesus Cristo. De Êxodo a 2 Reis. A vida das pessoas que se fizeram reis. Êxodo 2 Reis. A história de Êxodo até 2 Reis mostra o que acontece quando os seres humanos fazem de si mesmos reis. Deus chamou a nação de Israel para fora do Egito, que representa o mundo. Ele os salvou com o seu poder. Depois, no deserto, lugar de treinamento, Deus lhes deu a sua lei. Por meio da lei, ele os preparou para entrar em Canaã. Em Canaã, eles deveriam viver como povo de Deus, guardando a sua lei. Mas quando Deus disse, guarde a lei, e se obedecer à lei, viverá. Ele não disse isso porque esperava que os seres humanos que haviam deixado Deus e se tornado reis de si mesmos fossem realmente capazes de obedecer. Pelo contrário, quanto mais tentavam guardar a lei, mais ficava claro, eles não conseguiam. A história do Antigo Testamento mostra isso com clareza. Ela revela que o povo de Deus é totalmente incapaz de guardar a lei. Em Canaã, o povo repetia o mesmo ciclo de pecado, vez após vez, como vemos no livro de Juízes. No fim, rejeitaram a Deus e pediram um rei humano. Por causa do pecado de Salomão, que
que foi o terceiro rei de Israel. O reino foi dividido em Israel do Norte e Judá do Sul. Nenhum dos 19 reis do Reino do Norte foi bom. Essa nação foi destruída por causa do seu pecado. No Reino do Sul, entre 20 reis, apenas 4, Asa, Josafá, Ezequias e Josias tentaram seguir a Deus. Mas nem mesmo eles conseguiram vencer a fraqueza humana. Por isso, no fim, Judá também foi destruído. No final, a história do Antigo Testamento contada por meio de Israel, depois do Êxodo, cumpriu fielmente o seu propósito. Ela revelou de forma clara os limites da humanidade, que o ser humano não consegue servir a Deus plenamente e continua a se rebelar contra ele. Ficou provado que, sem um Salvador, é impossível cumprir a vontade de Deus. Essa missão de revelar o fracasso humano e a necessidade de salvação se encerra com o livro de 2 Reis. Por meio dos livros de 1 e 2 Crônicas, somos lembrados mais uma vez de que, na história deste mundo, não existe um rei verdadeiro. Mesmo que a narrativa histórica já tenha terminado no livro de 2 Reis, o autor de Crônicas volta atrás e reexamina toda a história desde Gênesis até o tempo dos reis, desta vez com um foco diferente. Crônicas se concentra no Reino do Sul, Judá. Dá destaque à tribo de Judá, que é a linhagem familiar do Messias que haveria de vir, Jesus Cristo. Também foca no rei Davi, e enfatiza a tribo de Levi, que representa a linhagem espiritual de Jesus Cristo, e o templo onde a presença de Deus habitava. Nos livros de Esdras, Neemias e Ester, vemos a vida de pessoas que receberam o verdadeiro rei como seu salvador. No livro de Esdras, mesmo com a tentativa de Satanás de impedir a obra, o povo reconstruiu o templo e passou por uma reforma espiritual. Isso aponta para Jesus Cristo, que é o verdadeiro e definitivo templo. Mostra uma vida centrada em Ele, aquele que restaurará todas as coisas. No livro de Neemias, o templo já havia sido reconstruído, mas o muro estava derrubado. Isso mostrava que o templo não podia realmente funcionar como templo. Mesmo em meio à oposição de Satanás, a reconstrução do muro revelou a importância do seu papel: separar e proteger a vida de fé que é centrada em Jesus Cristo. No livro de Ester, vemos o povo de Deus vivendo uma vida separada do mundo, uma vida marcada pela fé, como um templo espiritual e um muro. Por causa dessa vida distinta e fiel, enfrentam sofrimento e perseguição neste mundo, mas no fim, experimentam uma vitória final e completa. Esse testemunho de vitória continua no livro de Daniel. Por meio da confissão de sua fé, e por viverem vidas que correspondiam a essa confissão, os reis e as nações do mundo vieram a reconhecer o único Deus verdadeiro. Nos livros poéticos, é afirmado que só Deus é rei, e somos chamados a temê-lo e honrá-lo. Esses livros olham além da ascensão e queda de Israel e proclamam o Deus que governa toda a história. No livro de Jó, vemos a soberania absoluta de Deus, um poder infinitamente maior do que qualquer coisa que uma criatura humana possa comparar. Nos Salmos, vemos descrições do Messias que há de vir, e somos chamados a louvar e temer o grande Rei, nosso Deus. Em Provérbios, aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Eclesiastes, somos lembrados de que a vida é vazia sem Deus, e que o único digno de nosso temor é o próprio Deus. E por fim, em Cantares de Salomão, vemos uma imagem do amor restaurado, a união entre Deus, o Rei perfeito e completo, nosso noivo, Jesus Cristo, e o seu povo. De Isaías a Malaquias, os livros proféticos declaram uma coisa com clareza: o verdadeiro Rei precisa vir. Há 2 pilares principais nos livros proféticos. Primeiro, repreensão e juízo. Segundo, salvação e restauração. O povo de Deus será repreendido e julgado. E as nações que não conhecem a Deus também enfrentarão repreensão e juízo. Mas, para o povo de Deus, esse juízo será temporário e histórico, não eterno. Porém, o juízo que cairá sobre as nações levará à destruição eterna. Ao mesmo tempo, a salvação e a restauração prometidas ao povo de Deus virão. Primeiro, isso se cumpriu historicamente com o retorno do exílio. E, em última instância, se cumprirá no céu. Mas para aqueles que não são povo de Deus,
Qualquer salvação que experimentem nesta vida será apenas temporária, nunca eterna. Os livros proféticos também apontam para o Messias, não um Salvador terreno, mas o Salvador eterno. Às vezes de forma direta, outras vezes de forma indireta, os profetas falam sobre Jesus Cristo, que haveria de vir. A partir de Isaías, os profetas confrontam os pecados do povo de Deus e então revelam a vinda do Messias. Agora, o próprio Deus estabelecerá uma aliança, não a aliança da lei, não a aliança baseada em obras, mas a sua própria aliança, a aliança eterna. Ele fará uma nova aliança. Porque foi Deus quem iniciou esse amor. Ele jamais abandonará o seu povo. De Mateus a João, os evangelhos declaram que o verdadeiro rei chegou. Agora, deixando para trás a lei, a história, a poesia e os profetas do Antigo Testamento, o Messias prometido, nosso Salvador, Jesus Cristo, vem no tempo exato. Jesus Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E ele veio como o único caminho para os pecadores voltarem a Deus. Assim como Israel foi chamado para sair do Egito, Jesus percorreu o mesmo caminho. Mas, ao contrário da desobediência de Israel, Jesus obedeceu perfeitamente. Quando foi testado no deserto, venceu cada tentação com a palavra de Deus. Isso foi completamente diferente de Israel, que encheu o deserto com desobediência, reclamações e rebelião. Jesus então iniciou seu ministério público. E, assim como os israelitas que entraram em Canaã, ele andou pela terra, mas não como alguém que falhou. Na mesma terra onde o povo de Deus deveria viver como filhos e servos de Deus, mas onde, ao invés disso, se tornaram reis e caíram, Jesus, o verdadeiro Rei dos Reis, viveu como servo, como filho que obedeceu plenamente. E, no fim, ele levou os pecados do povo de Deus até a cruz e morreu em seu lugar. Pregue o Rei, até os confins da terra. Este é o livro de Atos. Agora, por meio de Jesus Cristo, o caminho da salvação foi aberto. E essa mensagem está sendo proclamada, em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Isso não é ideia humana. É o próprio mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e deu sua vida por nós na cruz. Mesmo que Satanás continuasse resistindo, o caminho da salvação seguia, se espalhando. Pelo poder do Espírito Santo, o povo de Deus levou esse evangelho adiante. E, apesar de toda a oposição de Satanás, aqueles que aceitaram Cristo como Salvador tornaram-se a igreja, e suas reuniões se tornaram comunidades de fé, firmadas na palavra, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. De Romanos a Judas, as cartas mostram a vida daqueles que receberam o verdadeiro rei como seu rei. Por meio das cartas dos apóstolos, o povo de Deus, que recebeu o evangelho e se tornou cristão, aprende quem Jesus Cristo realmente é e o que o evangelho realmente significa. Essas cartas também ensinam como os cristãos devem viver como seguidores de Cristo. Elas mostram o que devemos buscar e o que precisamos deixar para trás. O reino eterno de Deus, o novo céu e a nova terra. Este é o livro do Apocalipse. No livro de Apocalipse, vemos que o povo de Deus, aqueles que pertencem a ele por meio de Jesus Cristo, sofrerá por um tempo na história. Eles enfrentarão dificuldades e perseguição dos poderes de Satanás, que governa o ar deste mundo. Mas o livro declara com ousadia, por causa do Cordeiro, Jesus Cristo, o juiz que há de vir, o Rei dos Reis, os filhos de Deus certamente serão vitoriosos. Somos exortados a permanecer fiéis até o fim, até estarmos com Jesus no banquete do Cordeiro como sua noiva santa. O novo céu e a nova terra certamente virão, porque nosso Senhor Jesus Cristo vem. Por meio da Bíblia, vemos que o reino de Deus é algo que Deus começou, Deus está conduzindo, e Deus mesmo completará. Por quê? Porque, a menos que o próprio Deus assuma o controle total, ninguém é justo o suficiente para entrar em seu reino. O desejo de Deus é que seu povo volte para Ele, volte para o Pai. E o caminho de volta não é pelas nossas obras nem pela nossa justiça. Ele vem por meio de um novo nascimento, morrer como pecadores e ressuscitar como justos. Isso acontece apenas pela justiça de Deus.
A Bíblia também nos diz que a vida do povo de Deus neste mundo é a vida de um peregrino, um viajante de passagem. E por meio da Bíblia, vemos a perfeição de Deus e seu amor, um amor que jamais pode ser quebrado. Quanto mais vemos nossa fraqueza e impossibilidade, mais claramente vemos a perfeição de Deus. Quanto mais reconhecemos nosso pecado repetido, mais claramente vemos o amor imutável de Deus por seu povo. E a vida do cristão, aquele que se apega à palavra como vida, continua.